O silêncio da madrugada é quebrado apenas pelo sussurro do vento. Em algum lugar distante no tempo, uma mulher de olhos penetrantes vislumbra o futuro da humanidade. Ellen G. White vê através das cortinas do tempo algo que faria qualquer coração tremer. Ela testemunha a derradeira encenação do engano. Vi que Satanás operará por meio de elementos não santificados na igreja e fora dela para confirmar os corações das pessoas numa confiança carnal e os conduzirá a depender de homens e fazer da carne seu braço, escreveu ela em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. As palavras ecoam como advertência profética através dos séculos. Ela viu templos lotados, multidões em êxtase, lágrimas derramadas em aparente sinceridade, curas que parecem milagrosas, pregadores carismáticos movendo massas com eloquência hipnotizante. E por trás de toda essa encenação religiosa, ela identificou a assinatura sutil, mas inconfundível, do grande enganador. Haverá reavivamentos espúrios, declarou Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 57. Sob uma impressionante demonstração do poder de Deus, haverá manifestações que são espúrias, pois o inimigo das almas deseja enganar o povo de Deus nestes últimos dias. O mundo celebrará estes momentos como o maior despertar espiritual da história. Denominações se unirão em aparente harmonia. Líderes religiosos proclamarão uma nova era de paz e espiritualidade. As massas aplaudirão em uníssono, convencidas de que finalmente a humanidade encontrou seu caminho de volta para Deus. Mas Ellen White viu além da superfície dourada. Ela contemplou a verdade aterrorizante. Aquilo que o mundo chamará de reavivamento será, na verdade, a mais sofisticada ilusão já criada. Uma encenação tão perfeita que enganará os próprios escolhidos, se possível fosse. Ela viu isso e o mundo ignorou. Os sinais começam sutilmente. Como gotas de chuva que anunciam a tempestade, Ellen White observou os primeiros indícios desse grande engano religioso que precederia o fim dos tempos. Em visão, ela testemunhou como Satanás se apresentaria vestido de luz, imitando a própria divindade. O inimigo das almas deseja impedir esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, ele procurará impedir, introduzindo uma contrafação. Alertou em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 57. Nas igrejas que ele pode colocar sob seu poder sedutor, ele fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Ela viu congregações inteiras tomadas por uma estranha euforia. Pessoas caindo ao chão, alegando visões celestiais. Línguas estranhas sendo faladas em êxtase, aparentemente divino. Manifestações sobrenaturais que deixariam até mesmo os céticos impressionados. Mas o olhar profético de Ellen White penetrou além da superfície espetacular. Haverá gritos com tambores, música e dança, escreveu ela em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões corretas. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. A multidão bradará: avivamento, Deus está entre nós. Jornais noticiaram o fenômeno mundial. Cientistas tentarão explicar o inexplicável. Governos reconhecerão a força unificadora desses movimentos. A humanidade parecerá finalmente encontrar sua unidade espiritual. Mas Ellen White sabia que por trás dos cânticos exultantes e das lágrimas aparentemente sinceras, uma sinfonia diabólica estava sendo orquestrada. O maestro dessa apresentação não habitava nos céus, mas nas regiões tenebrosas, preparando seu golpe final contra aqueles que genuinamente buscavam a Deus. O grande enganador tem preparado suas últimas estratégias para os últimos dias, registrou ela em O Grande Conflito, página 588. Ele aparecerá como um anjo de luz. Ela viu isso e sua alma estremeceu.
Nos dias silenciosos de suas últimas visões, Ellen White contemplou uma cena que faria tremer os alicerces da fé humana. Ela observou multidões em êxtase, corações pulsando em aparente devoção, lágrimas correndo por faces que pareciam tocadas pelo divino, mas algo estava terrivelmente errado. Vi que Satanás estava operando através de agentes em forma humana, escreveu ela em Primeiros Escritos, página 43. Alguns desses agentes estavam no púlpito. A profetisa viu pastores eloquentes pregando com fervor aparentemente santo, suas palavras tecendo melodias que acariciavam os ouvidos famintos por sinais sobrenaturais. Mas por trás de cada gesto, cada exclamação, cada promessa de poder espiritual, habitava uma presença sombria que se deleitava na adoração mal direcionada. Ela observou pessoas genuínas sendo arrastadas por correntes emocionais que simulavam o Espírito Santo. O inimigo virá como um anjo de luz e espalhará sua influência sobre a terra por meio de enganos religiosos, registrou em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Ellen White viu que esses falsos reavivamentos não nasceriam de antros de incredulidade, mas dos próprios templos onde o nome de Cristo era pronunciado. O engano seria tão sutil, tão convincente, que até mesmo os escolhidos estariam em perigo de serem seduzidos. Muitos serão enganados pelos milagres que Satanás terá poder para operar. Ela declarou em O Grande Conflito, página 612. Ele fará parecer que a bênção de Deus repousa sobre sua obra. Ela viu isso e chorou pela igreja que amava. A visão se aprofundou e Ellen White contemplou o mecanismo interno dessas manifestações enganosas. Não eram simplesmente demonstrações vazias de religiosidade, mas operações calculadas, orquestradas por uma inteligência que estudara a natureza humana por milênios. Satanás pode produzir qualquer maravilha, exceto a verdadeira conversão do coração, registrou ela em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52. Pode fazer os coxos andar, os cegos ver, os surdos ouvir. Ela observou curas extraordinárias acontecendo diante de multidões extasiadas. Pessoas deixavam suas cadeiras de rodas, outras recuperavam a visão e gritos de aleluia ecoavam pelos santuários lotados. Mas a profetisa percebia que essas curas eram como flores venenosas, belas na superfície, mortais na essência. O que mais a perturbava era a ausência da verdadeira transformação espiritual. Onde está o fruto da santificação? Questionava ela. Os corações permaneciam inalterados, os caracteres continuavam imperfeitos, e o amor pela verdade bíblica definhava em meio ao espetáculo. Nas manifestações que vemos em nossos dias, não há a obra profunda e completa do Espírito de Deus, escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186. Ellen White viu que esses reavivamentos falsos serviriam como uma rede gigantesca, capturando não apenas os ingênuos, mas também aqueles que se consideravam experientes na fé. O engano seria tão convincente que questionaria os próprios fundamentos da experiência cristã genuína. Ela viu isso e compreendeu que o teste final se aproximava. Em suas contemplações mais profundas, Ellen White percebeu que os falsos reavivamentos não seriam apenas eventos isolados, mas um sistema cuidadosamente orquestrado para confundir os eleitos. Ela escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. Satanás está constantemente procurando introduzir elementos espúrios para levar o povo de Deus a uma falsa segurança. Ela viu templos repletos de pessoas chorando, gritando, caindo em êxtase. Viu pregadores eloquentes declarando palavras que pareciam vir do céu, mas que emanavam de uma fonte muito diferente. A profeta observou como esses líderes usariam textos sagrados, invocariam o nome divino e até mesmo realizariam prodígios que deixariam multidões maravilhadas.
Haverá uma forma de piedade sem poder, registrou ela em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 15. Muitos serão enganados pelas aparências exteriores. Ellen White compreendeu que esses reavivamentos seriam marcados por uma ausência sutil, mas crucial. Não haveria transformação real do caráter. As pessoas sairiam emocionalmente tocadas, mas espiritualmente inalteradas. Ela viu que os frutos desses movimentos seriam como flores belas que murcham ao primeiro vento, aparentemente vivos, mas sem raízes verdadeiras. A profeta percebeu que muitos que se consideravam convertidos nesses falsos reavivamentos continuariam praticando os mesmos pecados, mantendo os mesmos hábitos, vivendo as mesmas vidas de antes, mas agora com uma falsa convicção de salvação. Ela viu isso, e sua alma chorou pela humanidade enganada. As visões de Ellen White revelaram que os falsos reavivamentos teriam uma característica distintiva. Apelariam intensamente às emoções enquanto negligenciariam a obediência prática. Ela registrou em O Grande Conflito, página 464. A religião popular do nosso tempo tem uma forma de piedade, mas nega-lhe o poder. Esse tipo de religião é agradável ao inimigo das almas. Ela contemplou cenários onde pessoas cantariam hinos com fervor, levantariam as mãos em aparente adoração e declarariam experiências sobrenaturais, mas continuariam transgredindo os mandamentos divinos como se estes fossem opcionais. A profeta viu que nesses movimentos a santificação seria substituída por sentimentalismo e a verdade pela experiência emocional. Satanás pode produzir qualquer milagre, exceto o verdadeiro arrependimento. Ela observou em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 15. Ele pode fazer pessoas chorarem, mas não pode fazer seus corações se quebrarem genuinamente. Ellen White percebeu que esses reavivamentos falsos serviriam como um teste final para separar aqueles que amam a verdade daqueles que preferem a comodidade espiritual. Ela viu que muitos escolheriam a experiência emocional em detrimento da obediência, a popularidade em vez da santificação. A profeta compreendeu que esses movimentos proliferariam especialmente nos últimos dias, quando as pessoas estariam ansiosas por sinais e maravilhas, mas relutantes em aceitar as demandas da vida cristã genuína. Ela viu multidões sendo conduzidas por sentimentos, não pela palavra transformadora. Ela viu isso e reconheceu a proximidade do fim. Nas horas mais silenciosas de suas vigílias espirituais, Ellen White recebeu insights sobre a natureza psicológica dos falsos reavivamentos. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 144, ela observou como esses movimentos apelariam especificamente para as emoções humanas mais profundas, criando experiências que pareceriam genuinamente espirituais. Satanás pode produzir qualquer maravilha, exceto uma, escreveu ela com precisão cirúrgica. Ele não pode trazer paz genuína ao coração culpado. A profeta compreendeu que os falsos reavivamentos se caracterizariam por manifestações espetaculares, mas vazias de verdadeira conversão. Visões, êxtases, curas aparentes, profecias sensacionais. Tudo isso seria empregado para criar uma atmosfera de avivamento sem o fundamento da obediência e santificação. Ela percebeu que as pessoas seriam atraídas pela expectativa do sobrenatural, mas recusariam o trabalho árduo da transformação do caráter. Os falsos reavivamentos ofereceriam experiências místicas intensas sem exigir mudança real de vida. Em sua percepção profética, Ellen White viu que esses movimentos cresceriam em frequência e intensidade à medida que o mundo se aproximasse do fim. Seriam como ondas sucessivas, cada uma mais convincente que a anterior, preparando o terreno para o engano final.
Ela viu isso e alertou sobre a sedução das experiências vazias. Na profundidade de suas revelações sobre os últimos dias, Ellen White recebeu entendimentos específicos sobre como distinguir entre reavivamentos genuínos e falsos. Em O Grande Conflito, página 592, ela estabeleceu critérios claros, pela lei e pelo testemunho. Se não falam segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A serva do Senhor compreendeu que os falsos reavivamentos seriam caracterizados por uma deliberada negligência dos mandamentos de Deus. Haveria muito entusiasmo religioso, mas pouco compromisso com a obediência prática. As pessoas se sentiriam salvas sem experimentar verdadeira vitória sobre o pecado. Não é suficiente ter bons sentimentos, registrou ela em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 162. A religião genuína leva à conformidade com a vontade de Deus. Ellen White percebeu que os falsos reavivamentos promoveriam uma espiritualidade divorciada da ética. Haveria ênfase em experiências sobrenaturais, mas resistência aos aspectos práticos da vida cristã, honestidade nos negócios, pureza moral, temperança, observância do sábado. Em suas visões, ela contemplou como esses movimentos seduziriam especialmente os jovens, oferecendo-lhes experiências religiosas emocionantes sem exigir sacrifício ou autodisciplina. A música, as manifestações espetaculares e o apelo emocional substituiriam o estudo sério da palavra e a oração fervorosa. A profeta compreendeu que os falsos reavivamentos seriam o último teste antes da volta de Cristo. Ela viu isso e tremeu pela sorte das almas despreparadas. Na conclusão de suas revelações sobre os tempos finais, Ellen White contemplou o destino daqueles que seriam enganados pelos falsos reavivamentos. Em Primeiros Escritos, página 266, ela escreveu sobre a tristeza que sentia ao ver multidões sendo conduzidas para longe da verdade por manifestações espetaculares, mas vazias de poder transformador real. A profeta viu que muitos cristãos sinceros seriam levados a acreditar que estavam experimentando um grande reavivamento espiritual, quando, na verdade, estariam sendo preparados para aceitar o engano final. Ela observou que esses movimentos seriam caracterizados por grande excitação emocional, mas pouca evidência real de arrependimento genuíno ou mudança de caráter. Em O Grande Conflito, página 624, Ellen White advertiu que Satanás usaria esses falsos reavivamentos para unir as igrejas em uma confederação baseada em pontos doutrinários que todos poderiam aceitar, mas que ignoraria os mandamentos distintivos de Deus. Esta união seria apresentada como evidência do poder do Espírito Santo, quando na verdade seria a preparação para a marca da besta. A vidente percebeu que aqueles que se recusassem a participar desses movimentos seriam considerados fanáticos e divisores. O verdadeiro povo de Deus seria isolado e perseguido por sua fidelidade aos princípios bíblicos puros. Ela viu isso e compreendeu que o teste final separaria o joio do trigo. Nas últimas contemplações sobre este tema solene, Ellen White vislumbrou o contraste final entre o falso e o verdadeiro. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 10, ela descreveu como o povo remanescente de Deus permaneceria firme durante esses enganos generalizados, mantendo-se fiel à palavra de Deus, independentemente das pressões externas. A profeta viu que enquanto o mundo celebraria os grandes reavivamentos com suas demonstrações espetaculares, um pequeno grupo silencioso buscaria a Deus com humildade e contrição genuínas. Estes não seriam atraídos por manifestações externas, mas pelo trabalho silencioso do Espírito Santo, transformando corações através da palavra. Em Eventos Finais, página 183, Ellen White revelou que o verdadeiro reavivamento se caracterizaria pela reforma profunda do caráter,
pelo estudo sério das Escrituras e pela obediência amorosa a todos os mandamentos de Deus. Não haveria demonstrações espetaculares, mas sim uma experiência profunda e transformadora que prepararia o povo para enfrentar o tempo de angústia. A vidente compreendeu que sua missão era advertir sobre esses enganos vindouros, para que o povo de Deus não fosse pego desprevenido. Ela sabia que suas palavras seriam questionadas e rejeitadas por muitos, mas permaneceu fiel ao chamado de alertar sobre os perigos dos últimos dias. Nas horas finais desta era, quando os falsos reavivamentos cobrirem a terra como uma inundação, o verdadeiro povo de Deus permanecerá firme, ancorado na palavra eterna e na experiência genuína com Cristo. Ela viu isso e deixou o alerta para os que têm ouvidos para ouvir.